Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 43. Nesses dias nós temos falado sobre pôr ordem no caos. Pôr ordem no caos. Muitas pessoas se acostumaram a viver em caos. No domingo passado aqui, a pastora Andresa ministrou uma palavra. E que palavra, irmãos! Que palavra! De uma vida que nós vivemos hoje e a nossa vida às vezes está um caos. E a gente se acostumou a viver no caos, irmãos. Ela me chamou a atenção a hora que ela começou a falar assim, que hoje a gente não consegue mais sentir o sabor da comida, porque a gente nem para mais para saborear a comida. A gente só come. A gente não para mais para apreciar a brisa do vento, ser abençoado pela brisa do vento. Domingo passado, e foi tão interessante, irmãos, que a gente viu bastante pessoa postando o almoço, a salada. Essa semana eu comprei pizza de salada em casa. Pessoas que passaram mensagem e falaram assim: eu estou aqui em casa olhando e contemplando Jesus. Então, como foi falado no início pela pastora, nós precisamos desacelerar, irmão. Não tenha pressa. Desacelera aí um pouco. Como que está a sua mente agora? Como que está a sua mente? Eu quero dar alguns minutos mesmo para você fazer um exercício agora de desacelerar sua mente. O tema da mensagem hoje é adestrando a alma. Pensei em você quando eu fui colocar esse tema. Adestrando a alma. Salmo 43, versículo 5 diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. E Deus meu. Vou ler novamente. Tenta imaginar essa conversa, meu irmão. Tenta imaginar esse bate-papo do salmista consigo mesmo. Parece loucura dizer isso, mas não é. Imagina esse bate-papo. Ele chega e ele diz: por que está abatida a minha alma? Ele está falando consigo mesmo. Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Olha o que ele está dizendo para a alma dele: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ainda louvarei, o louvarei. Então, irmãos, nós precisamos entender a importância de nós colocarmos ordem na nossa alma, de nós treinarmos, adestrarmos a nossa alma. E o problema, irmãos, de viver uma vida de desordem é que uma vida de desordem é sinônimo de uma vida perturbada. Logo, uma vida perturbada é uma vida de uma pessoa cheia de incertezas. E isso vai culminar num problema chamado ansiedade.
Vida em desordem, vida perturbada. Vida perturbada, vida de incertezas. Vida de incerteza, vidas ansiosas. E a ansiedade, irmãos, tem sido um mal que tem assolado cada vez mais a vida das pessoas nesse tempo. E eu quero trazer aqui para nós meditarmos o quanto nós somos responsáveis pela ansiedade, pelo mal que tem atingido as nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque nós achamos que esse é um mal que nos pega sem a nossa permissão. E não é. Nós damos permissão e legalidade para que a ansiedade tome conta da nossa vida. E você vai entender isso hoje na palavra. Você vai entender isso na palavra hoje. Tem sido um mal. A ansiedade, irmãos, é algo natural do ser humano. É natural nós ficarmos ansiosos com as situações. É natural. Porém, nós podemos e devemos combatê-la com a palavra de Deus. Nós podemos e devemos combater a ansiedade com a palavra de Deus. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Esse sentimento que estava tomando conta da alma dele era um sentimento de ansiedade, medo. Porque ansiedade e medo, elas são similares. E ele diz à alma dele: por que você está abatida? Por que você está perturbado, a minha alma? Espere em Deus. O que ele está fazendo, irmãos? Me entenda bem. Ele está tomando goles de palavra na sua alma. Ele está dando doses da palavra de Deus para ele mesmo. Quando ele diz para si: espere em Deus, pois ainda o louvarei, o meu auxílio e o Deus meu. Então o que o salmista está dizendo aqui? Ele está combatendo um mal que está assolando ele internamente. As maiores guerras que nós travamos na nossa vida, elas não são carnais, elas são emocionais e espirituais. Guerras internas, batalhas interiores que nós travamos. Porque as maiores decisões que nós tomamos na nossa vida, nós a tomamos inicialmente no nosso interior. Então o salmista, ele está combatendo aqui esse mal que está atingindo ele interiormente, porque ele já tinha uma palavra. Ele tinha uma palavra de Deus. Ele conhecia a Deus, ele se relacionava com Deus. Logo, então não fazia sentido ele estar sentindo aquilo. Por quê? Porque a palavra de Deus sobre a vida dele era outra. E ele está tomado, ele está perturbado nesse momento, e ele começa a treinar, a discipular, a adestrar a sua própria alma. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. Nem sempre nós vamos conseguir impedir de que sentimentos cheguem à nossa mente, à nossa alma. Nem sempre nós vamos conseguir impedir isso. Mas temos mecanismos para deixar os sentimentos ruins, não deixar os sentimentos ruins se instalarem na nossa alma. Vou repetir. Nem sempre nós vamos poder, ou nós vamos conseguir impedir que sentimentos tomem a gente. Mas nós temos mecanismos para não deixar esses sentimentos ruins se instalarem na nossa alma. Quem está me entendendo? E o grande recurso que nós temos, irmãos, é a palavra de Deus. É a vida com Deus.
é a devoção a Deus. Então nós precisamos compreender isso, porque nós vivemos numa época de muitas informações. Nós vivemos numa época, irmãos, as informações chegam muito rápido. E a maioria delas desnecessárias e fora de época. Nós abrimos e nós pegamos o celular na nossa mão. Logo vem uma enxurrada de informações que querem gerar sentimentos em nós. Quando você abre o noticiário, você vê: Brasil está com um rombo na economia de tal. Aí logo a gente pensa: será que nós vamos passar por uma dificuldade maior? Será que eu devo dar o próximo passo? Porque olha as notícias. Aí, irmão, sabe o que eu estava pensando? Que eu lembro que alguns anos atrás, para você saber o saldo da sua conta, você tinha que sair de casa, ir no banco, pegar a fila, pedir o extrato. Hoje não. Hoje a gente abre o aplicativo e já vê o rombo. E tem coisas que a gente não sabia. E porque os nossos pais não sabiam, talvez a impressão que dá é que eles sofriam menos com isso. Por quê? Porque, irmãos, às vezes eles só iam saber que o saldo estava negativo na segunda-feira. Só que a informação chega e nos rouba. Faz sentido isso ou não, meu irmão? Hoje a gente vai no médico, faz exames, e ele manda o resultado no seu WhatsApp. E aí você quer ser médico mais do que o médico, porque você vê que tem um problema, porque você começa a pesquisar as pautas. Aqui, ó, no Google. Eu fiz um exame do coração esses dias. Aí o médico virou e falou para mim assim, fui fazer um ecocardiograma, né? Isso. E ficou passando aquele negócio assim, olhando o coração. Irmãos, começou a me dar uma batedeira no coração. Eu falei: tá vendo? Vai dar problema no meu coração, porque eu tô com batidas no coração. Porque eu falei: será que tem algum BO no meu coração? Irmão. Aí eu fiquei lá, e o médico falou assim: olha, deixa eu te informar. Eu como médico, fica tranquilo, o seu coração está perfeito, tal. Mas vai com o seu cardiologista, porque ele sabe, ele vai estar montando o quebra-cabeça seu. Eu falei: caramba, ele me deu uma boa notícia e me colocou uma dúvida. Mas ele falou: não, pai, fica tranquilo. Aí beleza, irmãos, eu estou tranquilo. Liguei para ele e falei: meu coração está de menino. Aí ela recebeu no WhatsApp dela, falou: só deu aqui um prolapso de válvula mitral. Pronto. Que é isso, irmão? Google. Vou morrer. Que informação desnecessária. O médico está aqui um mês. Sabe o que mata mais as pessoas quando elas recebem um diagnóstico do câncer? Não é o câncer, é a informação. Quantas pessoas vivem com essa doença uma vida toda, descobre e morre em um mês? Quantos você já viu fazer isso? Por quê? Porque a alma se abate. Eu vou morrer, vou deixar meus filhos, vou ficar careca, vou fazer isso, vou fazer aquilo, morre. Então, irmãos, por isso que eu digo, informações fora de época. Não faz sentido. Não vai mudar nada, mas a gente tem acesso a isso na palma das nossas mãos. A gente ouve dizer: vão taxar o iFood. A gente já começa a pensar: o que eu vou fazer da minha vida sem iFood? Vão taxar o Mercado Livre. E agora? Será que o Mercado Livre vai querer ir embora do Brasil? Mas você está me entendendo, irmãos? Que informações que desnecessárias. O que vai fazer nossas mulheres sem o Mercado Livre?
Eu quero ser sério, irmão, mas tem hora que não dá. Agora inventaram um aplicativo Meli, que é para você comprar sem frete. Que beleza que ficou, né? Tem nada a ver com a palavra, irmãos. Nós vivemos numa época de muitas informações. E o problema é que isso é pivô de muitas ansiedades. As informações potencializam a ansiedade. O problema da ansiedade é que isso tem se tornado algo patológico e crônico. Como a Andresa falou aqui a semana passada. Tem virado doença. E quantos que estão aqui que têm sentido coisas que não deveriam estar sentindo? Não é época de você estar sentindo. Pessoas têm desenvolvido doenças por causa da patologia da ansiedade. E sabe o que é o problema disso, irmãos? É que nós mesmos, na maioria das vezes, somos quem permite ela entrar e se instalar. E nós precisamos combater isso, colocando ordem na nossa vida. A nossa alma tem sido uma alma muito perturbada. Eu tenho visto pessoas muito perturbadas dentro de si. E às vezes o ambiente que a gente vive só demonstra o caos que está aqui dentro. Como nós já falamos aqui algumas vezes, é só você abrir a gaveta da sua casa e você vai ver o caos que está a sua alma. É só você, irmãos, desculpa, mas é verdade, é só você olhar para a pessoa e ver a roupa dela, que você vai ver o caos que está dentro dela. As pessoas hoje não têm tempo para parar e passar a própria roupa. Sai de casa tudo amarrotado. Sem pentear o cabelo. Irmãos, eu estou falando aqui de coisas, mas a gente precisa entender. Não temos mais o prazer de parar para se arrumar, porque a alma está perturbada demais. A gente já acorda tendo que fazer. Não se para mais para tomar um café com um amigo. Não se para mais para tomar um café na padaria sem pressa. Você põe o café e vai embora, esquece do café. Quem já fez isso aqui? Se denuncia aí, irmão. Irmãos, às vezes eu entro no elevador e eu falo, para que andar que eu vou? Verdade. Às vezes eu chego de manhã, eu vou fazer meu café, e aí o celular toca, e aí outra coisa toca. Aí eu fico na frente da pia assim, foco. É verdade, irmão. Fazer café. Aí eu pego as coisas do café. Irmãos, é verdade, eu estou te falando de mim. Aí eu pego as coisas do café. Agora é hora de fazer café. Por quê? Porque a nossa mente já acorda. Tem que ligar para um, ligar para o outro. Aí você fala, nossa, lá está lá já secando a água do café. Outro dia a Andresa foi fazer o café, ligou e foi para lá. E quando voltou, ela não tinha nem colocado a água dentro do negócio do café, não foi isso? Poxa, cadê a água que estava aqui? Lembrou, não pus a água. Uma vez, irmãos, eu estava indo para Jundiaí. Ia lá para a região do Eloy Chaves fazer um orçamento. Quando eu cheguei na frente do Maxi Shopping, eu falei, para onde eu estou indo? Irmãos, eu tive que parar o carro. Isso já tem uns anos, mas eu parei o carro e eu falei, para onde que eu estou indo? Eu falei, meu Deus, cara, eu estou ficando louco. Parei o carro, me recompus. Estou indo para o cliente tal. Você lembra disso? Por quê, irmãos? Por causa dessa vida que é um caos. Tem dias, irmãos, e foi falado aqui semana passada, não é um grande remédio. Eu não consigo fazer todos os orçamentos no mesmo dia.
Eu não consigo fazer todos os atendimentos na mesma semana. Não dá, você não consegue fazer tudo. Você não é uma máquina. A sua alma não é uma máquina. E o grande problema disso é que isso afeta diretamente o nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai, com o nosso Criador, aquele que cuida e preserva a nossa vida, porque não conseguimos mais parar e ficar meia hora lendo a Bíblia. Por quê? Porque o caos toma a nossa mente. Você começa a ler, e aí já vem pensamentos, preocupações. Quem compartilha disso, dá um glória a Deus aí. Isso é uma realidade. Então, irmãos, eu falei sobre adestrar a nossa alma. O significado dessa palavra adestrar é ação de ensinar, domar ou domesticar, disciplinar, amestrar, treinar, exercitar. Então você precisa treinar a sua alma a confiar em Deus. É o que o salmista está fazendo aqui nesse salmo. Ele está dizendo: por que está batida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Irmãos, isso daqui é psicologia pura. Eu estava conversando com o Rubian esses dias sobre adestramento de cachorro. Ele falou: pastor, adestramento de cachorro é psicologia animal. Não é por força nem por violência, é mostrar que nós esperamos um comportamento dele, acabou. Não é batendo, não é agredindo, não. É treinando. Treinando o quê, irmãos? Treinando a consciência do cachorro. Louco é aquele que acha que bicho não pensa. Quem está me entendendo aqui? E nós precisamos adestrar a nossa alma. E eu quero falar com você o que Jesus nos ensina sobre isso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. Eu queria que você entendesse, irmãos, que Jesus, Ele só nos orienta naquilo que nós somos capazes de fazer. E olha a orientação de Jesus aqui. Por isso digo a vocês: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irei vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe ou por mais que fique ansioso, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, digo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amanhã chegará os seus cuidados. Recebe já isso em nome de Jesus. O amanhã trará os seus cuidados. Irmãos, tem algumas coisas muito interessantes aqui que nós precisamos observar nessa palavra, que é importante e vital para nós. Primeira coisa, irmãos, é que nós precisamos olhar com mais cuidado para nós mesmos. Nós precisamos olhar com mais cuidado e com mais zelo para a nossa própria vida. Olha o que diz no versículo 25: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida. Vou tentar traduzir aqui. Não é a vida mais do que a correria. Não é o corpo mais do que os benefícios. Irmãos, a verdade é que nós vivemos uma vida inteira correndo atrás de comida e de roupa, cada vez de forma mais acelerada. Os nossos jovens, eles estão sendo afundados, mergulhados no mundo consumista, aonde o que importa é o celular que você tem, a roupa que você veste, a marca do tênis que você está vestindo. Então muitos querem trabalhar para ter aquelas coisas, e não é errado ter coisas, é errado colocar essas coisas como prioridade na nossa vida, viver para isso. Infeliz é uma pessoa que passa a vida inteira correndo atrás de ter coisas, ela nunca vai estar saciada. Sabe por quê? Porque jamais ela vai ter tempo para desfrutar daquilo que ela já tem. Por quê? Porque a demanda não permite você ter esse tempo, porque você já está preocupado com amanhã. Eu comprei esse carro, mas agora eu preciso pensar que daqui a pouco vai lançar um outro carro, ou eu preciso cuidar, sabe, do meu carro, e aí não cuida da vida. Precisamos olhar para nós e dizermos e fazermos a seguinte pergunta: eu estou vivendo? Eu estou vivendo? Eu tenho vida comigo mesmo? Eu desfruto da minha própria vida? Porque talvez você não vive, você só existe. Porque, como eu disse, as informações e as comparações faz a gente olhar para o que a gente tem hoje e dizer: não é suficiente para ser feliz. Eu preciso ter como aquela pessoa do Instagram tem. Informações. Antigamente eram as novelas, os casamentos de novela, os carros de novela, as casas de novela. Mas nem todo mundo tinha acesso à novela o tempo inteiro.
E hoje não é a novela, é o Instagram, o Facebook. E aí as comparações, e aí, irmãos, ninguém sabe hoje mais desfrutar de um arroz, feijão e banana. Quem já comeu arroz com feijão e banana aqui? Glória! Eu comi essa semana, irmãos. Andressa falou assim, ai, não fiz mistura. Eu falei, tem banana? Tá tudo ok. Uau! Não, tinha pouca mistura. Não é porque tinha pouco que tinha pouco, é porque eu não ia almoçar em casa, irmão. Entenda bem. É que não tinha mistura. A gente já teve muito tempo de não ter mistura e estava tudo bem também, meu irmão. Falo isso diante do Senhor e estava tudo bem. Ninguém mais hoje se contenta com arroz com ovo. Com tênis da feira. Ah, mas eu tenho que usar tênis da feira. Não, meu irmão, entende. Se você não é feliz com o que você pode, você nunca vai entender isso. Porque na maioria das vezes a gente quer ter as coisas para poder postar na internet e falar, eu também tenho. E aí a pessoa entra num colapso emocional de que a minha vida é uma porcaria, de que o meu trabalho é ruim. Ah, não, porque a minha profissão, não, a sua profissão é a sua profissão, irmãos. Não importa se você é engenheiro, se você é advogado, se você é pedreiro. Porque o que seria dos advogados se não tivesse o pedreiro para construir? E as pessoas diminuem. E a verdade é que muito pedreiro ganha mais que muito advogado. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós precisamos olhar um pouco para nós mesmos. Eu tenho vivido ou eu só tenho existido? Eu tenho vivido o meu casamento ou eu só me casei? Casais que não põem mais a mão no outro, não desfruta. Quando namorava, era beijo para lá e para cá. Agora não beija mais a esposa, não dá tempo. Não desfruta o casamento. Não vai comer o cachorro quente de R$10 ali, porque não vai ter dinheiro. Não tem dinheiro. Ali, ó, na Trieste, irmão, R$13 na Trieste de baixo. R$13 o cachorro quente, ó. Coisa linda. Verdade, irmão. Vai lá e fala, ó, o pastor falou na igreja, é bom demais. 13. 3 você também está querendo demais, né? O Zac falou, 3, que absurdo. Brincadeira, irmãos. Mas é verdade, eu não consigo levar minha esposa no Boi de Ouro em São Paulo. Mas você não leva ela nem no cachorro quente de 13. Não curte o casamento. Não olha mais no olho da esposa. Eu ia zoar aqui. Não vou. No dia da oficina de casais eu falo. Tem muita criança aqui. Não curte os filhos. Não vive os filhos. A tia Andressa foi pro culto de mulher. Peguei o Léo, falei, vamos comer um pastel. Cheguei em casa, vamos assistir o filme do Mario Bros.
colocamos o filme, ficamos lá. Porque senão eu ia ficar no celular, irmãos, ele lá. Falei, não, pai, você assiste comigo? Assisto. Colocamos lá e ficamos assistindo o filme do Mario Bros. É da hora, né? Olha lá o Yuri lá. Quem está me entendendo, irmãos? Precisamos tirar os olhos daquilo que é aparente e focar no nosso eu interior. Precisamos tirar os olhos das coisas aparentes e olhar para dentro de nós, para colocar ordem na nossa alma, para treinar a nossa alma. Porque, irmãos, não adianta, presta atenção, eu ficar daqui me esgoelando. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Olha, vai vencer, olha, vai vencer. Irmãos, isso não vai acrescentar nada da sua vida. Porque a gente está tirando de nós a responsabilidade e querendo falar que Deus vai fazer. Não, irmãos, Deus já fez. E tem coisas que eu e você nós temos que fazer. Tem coisa que nós temos que fazer. Então não adianta eu fazer o culto da vitória. Você está me entendendo, irmão? Eu vou no culto da vitória e as coisas vão melhorar. Não, pode piorar. Porque se Deus aumentar a demanda de serviço, a demanda de recursos, e sua vida tiver um caos, vai ser pior para você. Você não vai saber lidar com tudo isso. Você não vai saber lidar com muitas coisas. Então tem coisas que está na hora de você deixar um pouco de fazer. Às vezes até na igreja, meu irmão. Deus não quer o seu serviço, Deus quer o seu coração. Deus não quer você um operário dele, Ele quer que você seja um amigo dele. Deus não quer que você diga assim, eu tenho que ir ao culto. Não, Deus quer que você diga assim, eu quero ir ao culto. Eu não vejo a hora de chegar ao culto. Então, irmãos, está na hora de você olhar para si mesmo. E é o que Jesus diz aqui. Não é a vida mais importante. Não é o corpo mais importante que as coisas. Não adianta você ter coisas e não ter vida. Não adianta você ter coisas e não ter vida. Não adianta você ter recursos e não ter como poder usufruir dos recursos. Muita gente morre milionária sem talvez ter feito aquele passeio que você fez simples com a sua família. Sem desfrutar. A pessoa ganha dinheiro, depois tem que contratar segurança. Depois não pode andar, tem que andar com o carro blindado, não dá nem para sentir mais o vento. Depois tem que andar armado. Deus me abençoou. Te abençoou? Agora você tem que ter segurança, o cara tem que ter... Você acha que isso é bênção? Você pode ter conquistado isso, a pessoa pode ter conquistado aquilo, e não tem nada errado nisso. Porque a gente acha que pessoa abençoada é pessoa que tem muito dinheiro. Tem nada a ver, irmãos. Abençoado é aquele que anda debaixo da bênção. É aquele que anda debaixo de um princípio, é aquele que anda debaixo de uma nuvem. Uma vez eu vi a pessoa dando testemunho, olha, Deus me abençoou. Eu tinha um Fusca, agora eu tenho... Então quer dizer que todo mundo que tem Fusca é amaldiçoado? Que loucura isso, irmãos. Deus me abençoou, agora eu não vou mais para o trabalho de ônibus, eu vou de carro. Então quer dizer que quem vai de ônibus para o trabalho é amaldiçoado. Inversão de valores. Segundo lugar, irmãos, que nós precisamos entender, então, a primeira, nós precisamos olhar com mais cuidado para a nossa vida. E em segundo, o excesso de preocupação ou de ansiedade demonstra uma ausência de fé. E isso é um assunto muito delicado.
Porque você pode dizer assim, pastor, mas eu tenho fé. O senhor está falando que por eu estar vivendo ansiedade eu não tenho fé? Entenda isso, meu irmão, que eu vou te dizer aqui. A ansiedade faz com que eu e você tire os olhos do Senhor. A ansiedade faz a gente olhar para um futuro que é incerto. E olhar para o futuro que é incerto é tirar os olhos de Jesus. Olha o que Jesus diz no versículo 32. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos ou beberemos, ou com o que vestiremos, porque os gentios que procuram essas coisas. Quem que é os gentios, irmãos? Os gentios eram aqueles que não conheciam a Deus, que não conheciam Deus Todo-Poderoso, logo não tinham fé. Então, irmãos, aqui é Jesus que está nos orientando. Então ele fala assim, olha, se você andar ansioso, você está andando como gentil. Se você andar de forma exacerbada, preocupado, você está andando como um gentil, como aquele que não tem fé. Você não está confiando nos cuidados de Deus. Mas pastor, eu não consigo. Por isso nós temos que treinar, adestrar a nossa alma, porque se Jesus diz, é possível, meu irmão e minha irmã. Pastor, mas eu estou no fundo de um poço, irmãos, eu sei. E às vezes, irmãos, é esse lugar que você precisa treinar a sua alma. Porque se você subir o poço sem treinar a sua alma, logo você vai esquecer quem te tirou de lá. Entenda isso, por favor, irmão. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Sabe, irmãos, nós precisamos romper no nosso relacionamento com Deus, a ponto de encontrar um pai que cuida dos filhos. Nós precisamos insistir num relacionamento com Deus e romper a ponto de nós encontrarmos o Deus Pai, o Deus que cuida, o Deus que muitas vezes diz não por zelo, o Deus que me entenda, que às vezes vai tirar o videogame para nos disciplinar. Entenda isso, Pai. Às vezes Deus nos tira do parque de diversões que nós estávamos vivendo, para a gente voltar para o seio da sua presença. E Ele faz, irmãos. Quem rouba é o diabo, mas quem disciplina os filhos é o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso. Confia e espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda o louvarei. Então nós precisamos entender, irmãos, que existem coisas que enquanto nós não colocarmos a nossa vida em ordem, talvez elas não cheguem na nossa vida. E eu sempre digo aqui que o maior desperdício que nós temos é vir à igreja e não pegar essas palavras e estudar elas, trazer elas para dentro de nós. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a ser como a Lúcia está sendo ali agora. Ó. Levanta aí, Lúcia, esse negócio aí, um caderno. Obrigado, filho. Anotar. Porque a gente é incendiado, a gente é atormentado pela ansiedade. A hora que a gente coloca o pé lá fora, logo a gente vai falar, meu Deus, aquilo que foi tão me impulsionou no culto e falei, agora vai, você já não lembra mais. E se nós queremos, irmãos, romper na nossa vida, nós precisamos adestrar a nossa alma, treinar ela, ensinar ela a confiar em Deus, irmãos. E isso é um exercício diário. Isso é um exercício diário, um exercício de fé.
Então, irmãos, aqui é um ponto muito delicado dizer que nós não temos fé. Eu diria assim, nós não temos uma fé adequada. Uma fé que não vacila, uma fé que sabe em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Não é uma fé só de ter coisas. É uma fé que me sustenta quando eu não tenho coisas. Não é só uma fé que traz luz. É uma fé que me sustenta nos dias de escuridão, nos dias sombrios. Eu não vacilo com a minha fé porque eu sei que o meu Redentor vive. É uma fé que me sustenta todos os dias da minha vida. Por isso Paulo pode dizer: olha, aprendi a ter, aprendi a não ter, a ser açoitado e tantas outras coisas. E ele diz no final: posso tudo naquele que me fortalece, pois eu sei que o meu Redentor vive. Quem está entendendo isso aqui, recebe no seu espírito hoje. Você precisa treinar a sua alma a confiar em Deus. Sabe, irmãos, no curso dos dias da nossa vida, de forma muito sutil, nós tiramos os olhos de Deus e permitimos as dúvidas entrar na nossa alma. É sutil. Quando você vai ver, você já não está confiando mais. Que você começa a olhar para um lado, para o outro, olhar para o estado da sua vida. E aí as dúvidas começam. Às vezes você não vê a coisa mudando. Deixa eu falar uma coisa para você que para mim é um estilo de vida. A árvore, ela vai dar o seu fruto. Então você está aqui semeando, não para de semear. Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de vida, irmão. Não para de semear. Mas pastor, eu não estou vendo fruto. Irmãos, a castanheira demora 90 anos para dar o fruto. Talvez a semeadura que você está fazendo agora, quem vai colher os seus filhos e os filhos dos seus filhos. O problema, irmãos, é que a gente começa a viver princípios de Deus e a gente quer resultado imediato. A gente quer ver as coisas acontecendo, a gente começa, aí sim eu falo de dízimo e oferta, sim. A gente começa, eu vou entregar, eu confio em Deus. Aí deu 2 meses, a coisa não aconteceu, já falo, tá vendo, esse negócio de dízimo não dá certo. Então, irmãos, é sutil, por isso que esse assunto de falar de falta de fé é delicado, porque ela pode parecer um insulto para a gente. Então você está querendo dizer porque eu estou vivendo assim é falta de fé, pastor? Não, você não percebeu que isso foi entrando de forma sutil e a sua fé se tornou racional, e porque ela se tornou racional, você não consegue acreditar num Deus que faz sobrenatural. Você está entendendo isso? Então você precisa, no relacionamento com Deus, encontrar o Pai que cuida da sua vida. Então, irmãos, eu aprendo com Jesus que nós precisamos olhar para nós mesmos com mais cuidado. E eu aprendo que por conta das situações da vida eu permiti a falta de fé se instalar. Você quer ver, irmãos, o que é falta de fé em nós? É alguém dizer para você: preciso conversar de um assunto sério com você tal dia. Pronto, você não dorme mais. Esses dias o cliente me ligou e falou assim: viu, sobre a sua medição, preciso falar pessoalmente com você. Vem aqui na empresa amanhã. Eu falei: não pode ir agora? Eu falei: não, só amanhã. Eu falei: caramba, mano, que BO que deu lá. Pronto, ficou. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? É assim ou não é assim? É assim. E isso demanda falta de
confiança, porque eu tenho que falar assim: não importa o que aconteceu, o meu Redentor vive, e eu o louvarei, e eu o louvarei. Se tiver, eu louvarei, se não tiver, eu não louvarei. Terceiro lugar e último, precisamos diariamente exercitar a nossa fé em Deus. E aqui é o entendimento de adestramento. Jesus diz assim no versículo 33: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando ele fala aqui, irmãos, buscar o reino de Deus e a sua justiça, Jesus está nos ensinando, irmãos, a buscar a cultura do reino de Deus. Como é a forma que vive-se no reino de Deus. Buscar o reino de Deus é querer trazer essas realidades espirituais para a minha vida emocional e para o meu corpo. Buscar o reino de Deus, irmãos, não é você estar aqui presente em todas as programações da igreja sem faltar. Não é isso. Buscar o reino de Deus é conhecer o reino de Deus. Essa palavra buscar, eu disse aqui esses dias, a origem dela é pesquisar, examinar, buscar conhecer. Quando ele fala busque o reino de Deus, é aprenda sobre o reino de Deus e sobre a sua justiça. Porque quanto mais nós conhecemos do reino de Deus, mais nós estamos exercitando a nossa fé. Porque o que de fato governa a nossa vida é o reino de Deus. E às vezes nós estamos inseridos nele com uma mentalidade mundana. E quando eu falo com uma mentalidade mundana, eu não estou falando de pecado. Eu estou falando do mundanismo, do curso dessa vida natural. O curso dessa vida natural, irmãos, ele é muito incerto. Mas o curso da vida espiritual é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se vê. É certeza e convicção. O reino de Deus é baseado em certeza e convicção. Escute isso e receba na sua vida. O reino de Deus é baseado em certeza e convicção. E nós precisamos treinar a nossa alma a ter certeza dos cuidados de Deus. Nós precisamos ser convictos em Deus, daquilo que Ele é. Adestrar a nossa alma é treiná-la a crer no Pai. Adestrar a nossa alma é treiná-la a crer no Pai. E isso é um exercício, assim como é feito nas academias, diário, constante. Se você quer ter um corpo mais magro, só a academia não funciona. Tem outras coisas que precisam ser feitas. Então só vir ao culto não é suficiente. Tem outras coisas que precisam ser feitas. Treinar a nossa alma não é aqui. É em casa, é no dia a dia. É falar com a gente mesmo. Como o salmista falava com ele mesmo. Por que está batido a minha alma? Por quê? Por que você está sentindo isso? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. A gente sai atirando para todo lado, meu irmão. Tentando preencher o vazio da nossa alma. A gente sai para todo lado. Tentando preencher, irmãos, as nossas ganâncias. Hoje você quer abrir um negócio de chocolate. Amanhã você passa falando, olha, eu vou vender chinelo. Do nada. Tentando preencher, tentando resolver aquilo que só Deus vai resolver. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus.
As preocupações com o amanhã têm roubado os sabores de hoje. As preocupações com o amanhã têm roubado os sabores do dia de hoje. Desfrute do hoje, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Um dia o profeta chegou a uma viúva e disse: faz um bolo para mim. Qual foi a resposta dela? Mas eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu estou guardando porque vou comer eu e meu filho, e depois disso morreremos. E o homem de Deus diz: traga primeiro para mim, porque não lhe faltará farinha na panela, nem azeite na botija. Você está preocupado com o amanhã e não está percebendo o que Deus está querendo fazer hoje. Ah, meu irmão, você entende isso? Seja fiel, desfrute, saboreie o que você tem hoje. Saboreie o que você tem hoje. Volte a sentir os sabores do dia. Desfrute de alguns momentos deitado na sua cama. Não deite na sua cama só para dormir. Desfrute do sofá da sua casa, que tanto você quis comprar, e agora você não consegue sentar nele. Eu quero ter uma TV de 50 polegadas. Aí a gente compra. Ou vai perceber, faz 6 meses, fala, não assisti nada aí ainda. Por quê? Porque não saboreia aquilo que já está na mão. Espero que você esteja recebendo isso no seu espírito, irmão. Espero que você esteja recebendo isso na sua alma, meu irmão. Minha irmã, escute isso. Deus cuida da sua casa e da sua família. É tempo de se conectar a Ele. O Senhor está reunindo os seus amigos. O Senhor está convocando os seus amigos. A casa do Senhor não pode ser o pátio de uma empresa. Tem que ser a casa de filhos. Leia a palavra. Isso vai adestrar a sua alma. Quero ler alguns versículos para encerrar. Abra comigo em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os seus pedidos, pela oração, súplica e com ações de graças. Paulo aqui está repetindo as palavras de Jesus. Não fiquem preocupados. Você consegue me entender, irmãos? Talvez isso não caia, talvez a ficha não caia na hora, mas você consegue me entender que dá para não se preocupar? Está escrito. E se está escrito, é possível. Está com medo do quê? Do amanhã, da semana que vem, do mês que vem. Eu comentei outro dia aqui, não lembro se foi num culto ou se foi numa reunião. Um dia desses me veio um pensamento: e se eu faltar para o meu filho? As meninas já estão cuidadas. Mas e se eu faltar para ele?
E, gente, isso começou a me perturbar. Falei até para a Andressa, eu falei assim, eu tenho medo de faltar para ele cedo. Da onde veio esse medo, irmão? Isso veio da profundeza das trevas, para querer assolar minha mente. E eu sei que muitos de vocês passam por pensamentos semelhantes a esse. E se eu for mandado embora? Aí não consegue produzir hoje a peça perfeita porque está preocupado em ser mandado embora amanhã. Não consegue se conectar no trabalho de hoje porque está preocupado, porque disseram que vai ter um facão na empresa o mês que vem. E se o meu melhor cliente me abandonar? E se o meu melhor cliente for para outro lugar? Aí vive com medo, vive trabalhando com medo. Paga um aluguel e está pensando, e se o mês que vem eu não tiver? Mora esse mês, meu irmão. Desfruta da casa que você pagou. Que o amanhã trará os seus cuidados. O amanhã trará os seus cuidados. Receba isso. Receba isso. Receba isso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Pedro, replicando as palavras de Jesus também, assim como Paulo, dizendo, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Paulo fala, façam orações, súplicas e ações de graça. Pedro fala, lança nele. Lança nele. Não é porque ele vai cuidar, é porque ele já está cuidando de você. Pastor, não parece que ele está cuidando de mim. Você está aqui, eu estou te vendo. Se você chegou até aqui, ainda que em dias difíceis, é porque ele está cuidando. Salmo 145, 15. Olha que lindo esse versículo. Salmo 145, 15. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhes dás o alimento. Confiar em Deus é colocar os olhos nele. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, lhes dá alimento. Pastor, o que eu faço até chegar esse tempo? Espere em Deus, pois ainda você o louvará, o seu Deus, o seu Pai. É tempo de você treinar a sua alma. Olha para si hoje. Olha para si hoje. Feche seus olhos por um momento. Feche. Feche. Olha para si mesmo agora. Olha para si. Olha para si. Fecha os olhos, filho. Olha para mim não, irmão. Olha para você, por favor. Descansa. Respira fundo aí. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Respira. Respira fundo aí, pelo menos umas 5 vezes. Fecha os olhos. Fecha os
Esse ar que você respira foi Deus que proveu. E diga, comece a falar com você mesmo agora. Diga palavras para sua própria alma agora. Permita as lágrimas correr nos seus olhos. Vai abrindo seus olhos. Se coloque de pé.